Eu queria falar 2 pontos, né? Um é esse, assim, do conhecer, né? Você conhecer Entender. para você entender, para saber como fazer, né? Porque a gente está acostumado com o mundo que funcionava lá no padrão, né? É. E aí, de repente, você tem pessoas diferentes daquele padrão esperado. Então, como fazer? E algumas mudanças são necessárias, algumas adaptações são necessárias, né? Então, acho que uma questão é essa, de aprender a lidar, aprender, estar aberto a adaptações, enfim. Uma questão é essa. Mas outra questão, eu acho que é muito quebra de preconceito também, quebra de paradigma, porque existem as dificuldades, as diferenças, enfim, mas tem momentos que não é essa diferença, não é essa dificuldade que impede da pessoa estar na empresa ou estar na escola. É simplesmente o preconceito. Porque Isso eu trabalho com a Nath, com o Arthur, com a Kátia, com vários autistas e a questão, por eles serem autistas, não muda faz diferença absolutamente nenhuma. nada, né? Não. Então. Mas talvez aí seja um olhar nosso, né, o Fabine? Que eu estou Sim, falando olhar sim. nosso, assim, né? Eu, enquanto, né, eu não sou diagnosticada, né, com uma questão, mas não é isso. Eu acho que é um olhar nosso no sentido de olhar e acreditar nessa possibilidade, Sim. que como você acredita, Mas aí quando né? você vê, como a Nath disse, lá na convenção, você vai, você conhece, acho que o conhecimento é tudo. É isso. Porque você foi lá, você viu acontecer, a gente viu as palestras. E todo mundo tem preconceito. Você tem, eu tenho, né? Não, Então, todos assim, nós. a convenção foi muito além do que eu imaginava. Porque eu tinha preconceito, de repente. Teve Eu que achava rever que alguns podia. conceitos, né? Tive que rever alguns conceitos. Eu achava que, por serem todos autistas e tal, a gente poderia ter algumas situações, né? Que tudo bem, a gente ia lidar, mas que a gente nem teve. Então, acho que é muito quebra. Mas ainda existe essa questão de. Tem situação que não vai fazer diferença nenhuma. A Nath ser autista, ou a pessoa ser um deficiente físico, ou, enfim, não vai fazer diferença nenhuma, mas existe o preconceito na hora de contratar, na hora de pôr na sala sim. de aula, entendeu? Não precisa de nenhuma adaptação, de repente. É um deficiente físico que vai lá com a cadeira dele, ele não tem deficiência intelectual nenhuma e tal, mas tem algum preconceito.